Enter. Sucesso, dados salvos. Hoje nós vamos aprender a inserir dados através do nosso programa Java no nosso MariaDB. Se você não assistiu ao nosso primeiro vídeo, onde nós ensinamos a conectar o seu programa Java com o seu banco de dados MariaDB, eu recomendo que você assista para se familiarizar com o que nós vamos fazer aqui hoje. O primeiro passo é preparar o nosso banco de dados. Para isso, abra o seu MariaDB, digite a sua senha e aqui nós vamos criar um banco de dados. Então, digite Create Database e por fim coloque o nome do seu banco de dados. Eu vou usar o Feng e agora nós vamos usar esse banco de dados que nós acabamos de criar. Então, por esse comando aqui, dê um Enter e aqui dentro nós vamos criar a tabela que vamos usar para armazenar os nossos dados que serão digitados no nosso programa. Então, rode o comando create table. Aqui eu vou colocar o nome da minha tabela. Eu vou criar uma tabela simples que vai armazenar o nome do estudante e o curso que o estudante está a fazer. Então, eu vou dar o nome de estudante e aqui dentro eu vou criar o meu ID, que vai ser o tipo int. Vamos colocar o auto increment para a gente não ficar escrevendo toda hora o ID e vamos definir como primary key. D vírgula. Agora nós vamos criar as nossas colunas de nome, que vai ser varchar com um limite de 100 caracteres, e também a coluna cursos, que vai ser do tipo varchar com um limite de 100 caracteres também. Feche os parênteses, ponto e vírgula e dê um Enter. Criamos nossa tabela com sucesso, sem erros. Vamos para o próximo passo, que é escrever os códigos. Abra a mesma pasta que nós usamos para conectar MariaDB com o nosso programa Java. Vamos abrir o nosso programa Java, vamos usar o bloco de notas e aqui dentro nós vamos simplesmente apagar esse trecho de código. Vamos importar aqui mais duas ferramentas que são essenciais para que o nosso banco de dados possa receber dados. Essa ferramenta é muito útil porque ela vai nos ajudar a poder inserir dados de forma correta. E também vamos usar o scanner para o nosso programa poder receber os dados que nós vamos digitar. Aqui no nosso corpo da classe principal, nós vamos instanciar o scanner. Então digite scanner, dê um nome ao seu scanner. Eu vou usar o nome entrada, que será igual a new scanner.system.in. Eu vou simplesmente colocar no sistema de println só para embelezar um pouco o nosso programa. Agora nós vamos pedir para o nosso usuário digitar o nome completo do estudante, nesse caso. Então, digite o nome completo do estudante. E esse dado deve ser salvo numa variável do tipo string. Então, vou colocar aqui string, que vai ser nome digitado. Você pode usar também um outro nome se você quiser. Será igual a entrada, né, que é o nosso scanner, ponto next line, abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula, e vamos pedir também para o nosso usuário digitar curso. Vamos armazenar também numa variável do tipo string e vou dar o nome de curso, que será igual a entrada. Agora nós vamos criar uma requisição para podermos usar no nosso banco de dados. Então você pode aqui criar uma string que vamos dar o nome de SQL. Essa string ela vai ter o comando de inserção de dados SQL, que nesse caso é o insert into. Por frente nós vamos colocar
o nome da tabela que nós queremos adicionar os dados. Então vamos escrever aqui estudantes e vamos aqui escrever as colunas em que nós vamos adicionar os nossos dados. E depois vamos aqui escrever valores e aqui dentro nós vamos colocar 2 pontos de interrogação. Esses pontos de interrogação eles serão substituídos pelos dados que nós iremos digitar no nosso programa. No bloco do try nós vamos aqui criar a conexão, então pode escrever connection, vou dar o nome de conexão que será igual ao nosso drive manager.get connection. Vamos colocar as nossas credenciais de acesso e agora nós vamos aqui usar a ferramenta prepared statement que vamos dar o nome de comando que será igual à nossa conexão .prepare statement. E aqui dentro nós vamos colocar esse comando SQL para ele poder inserir os dados que nós iremos digitar. Então digita aqui SQL feche e aqui dentro do corpo nós vamos dizer a ele o que ele deve executar. Então ele deve pegar o comando e adicionar, o conteúdo, o primeiro conteúdo que será digitado, que é o nome digitado no primeiro item. E depois ele vai colocar, vamos pegar o comando novamente e vamos dizer que o segundo item é o curso digitado. Agora nós vamos criar uma variável. Essa variável é interessante porque nós vamos usar para verificar se as alterações foram feitas no nosso banco de dados. Vamos usar para verificar se as linhas afetadas são maiores que 0. Então, se isso for verdade, quer dizer que o nosso programa adicionou os nossos dados com sucesso. Vou fechar aqui o if e vou fechar também aqui o bloco do try. Vamos usar agora o catch para ele nos retornar uma mensagem caso ocorra um erro. Então vamos chamar aqui o nosso exception, vamos dar o nome de e aqui dentro ele vai nos mostrar a mensagem de erro e vai pegar todos os detalhes necessários para nós podermos corrigir o erro. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, podemos fechar com o nosso cache. Vamos usar também o finally para poder fechar a nossa entrada de dados. Então digite entrada.close, abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula, podemos fechar o nosso finally, podemos também fechar o método principal e fechar a nossa classe. Agora nós vamos salvar, dê um Ctrl S para salvar. Chegado aqui, nós vamos para a terceira etapa, que é testar e validar se o nosso programa está a correr corretamente. Então, aqui dentro da pasta onde nós guardamos nossos dados, você vem aqui onde tem o nome da sua pasta, dê um clique e digite cmd, dê um enter e ele vai abrir o nosso prompt de comando. Aqui nós vamos dar o comando dir, só para ele listar para nós os arquivos que nós temos. Vamos compilar o nosso arquivo Java, Se não apareceu nenhum erro é porque o nosso código está correto. Agora vamos rodar o comando para execução com o nosso banco de dados. E por frente a gente vai escrever aqui o nome do nosso arquivo. O nosso sistema pede para a gente poder digitar o nome completo do estudante. Vou dar aqui o nome Benito Sistema, Enter. Vou dar aqui o curso de Tecnologia de Informação, Enter. Sucesso, dados salvos. Então pessoal, o nosso código funcionou, a nossa testagem também funcionou. Agora vamos validar se esses dados que nós digitamos aqui realmente estão no nosso banco de dados. Então vamos abrir novamente o nosso MariaDB, digita a sua senha, vamos usar o nosso banco de dados FANG. Aqui dentro nós vamos dar o comando select from estudante, que é a minha tabela. Então
temos aqui a nossa tabela, inserimos nossos dados, temos aqui o nome, Benito Kizema, e temos aqui o curso Tecnologia de Informação. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Se qualquer dúvida, digite aqui nos comentários que eu vou estar aqui para poder te responder. Valeu e até o próximo vídeo.